Bom, estamos iniciando mais um Podemos, olho no olho, cara a cara, frente a frente. E eu agora estou aqui com uma pessoa que tem uma experiência muito grande sobre a economia acreana. Trata-se do meu irmão, né? Orlando, professor aposentado da Universidade Federal do Acre. Foi assessor do Jorge Viana, foi dirigente do Sebrae, mas hoje, depois de concluir o seu mestrado e o seu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, o Orlando hoje é uma das pessoas que mede o Acre, que conta o Acre, que analisa os números do Acre. Né? Nós somos de uma família tradicional, eu e ele somos filhos do seu Orlando Sabino, que era um chefe da estatística aqui no estado do Acre, e o Orlando, mais que os outros irmãos, foi quem herdou essa veia de medir para administrar. Então, eu estou aqui com ele, é o meu irmão mais próximo, nós somos quase da mesma idade, praticamente feito na maternidade, né, como dizia o Cazuza. E aí a gente, quando chega numa certa idade, a gente já é da mesma idade, né? Já fica sendo ranzinza de um jeito, de outro, mas sempre Orlando focado. Hoje é um dos articulistas do AC 24 Horas, escreve semanalmente. E eu tô aqui, meu irmão, com você, olho no olho, cara a cara e frente a frente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, meu irmão. É um prazer estar aqui com você. E vamos bater um papo sobre o futuro desse estado, como é que você pensa em agir, né, nessa vida política que é tão desafiadora neste momento que nós estamos vivendo no Acre. Pois é, Orlando, essa minha experiência que eu tenho política, né, eu já fui da área de segurança, né, no trânsito, na segurança geral, pública, 2 vezes nos mandatos do Jorge Viana. Tive um mandato de deputado estadual que eu praticamente não exerci, porque o Jorge me convenceu a voltar para a Secretaria de Segurança Pública, e nós fizemos aquele programa social muito conhecido, que foi a Polícia da Família, que era uma polícia pacificadora, né? Ela pacificava os bairros e colocava a moral da polícia, da autoridade policial. E ali nós tivemos um dos melhores números, um número mais contado, né? As mortes por homicídios registrados. Naquela época, o Acre atingiu 18 mortes para cada 100 mil habitantes. Então, isso é um dado espetacular, que jamais o Acre vai alcançar isso novamente. Hoje já chegou até 90, né? Hoje está em 60. Então, foi um trabalho que me engrandeceu, eu me orgulho desse trabalho, de ter feito, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, um trabalho com os delegados, com os oficiais, com os praças. Foi um trabalho bacana sobre a coordenação do Jorge Viana, que era o nosso governador. E você foi secretário dele, secretário da Fazenda. E agora nós estamos nesse novo desafio, né? Mas é como eu digo, a gente só administra o que a gente mede. E quem mede, quem analisa os dados é você. E eu queria que você fizesse um panorama de o que era o Acre, né? Como a nossa mãe diz, né? As pessoas não sabem como é que era esse Acre antes do Jorge Viana. Não sabem. Mamãe diz na sua sabedoria. Então, marque, Orlando. Queria que você marcasse e dissesse assim, olha, antes da Frente Popular e depois da Frente Popular, o que é o Acre hoje. Na realidade, a Frente Popular ela assume o Acre no momento em que você tinha saído de governadores da ditadura, né, que tinha um modelo de desenvolvimento econômico para o Acre bem demarcado, que não só para o Acre, para a Amazônia como um todo, né, foi quando você teve a desestruturação dos seringais, que era a base econômica do Acre. E praticamente a Frente Popular ela assume o governo numa situação muito difícil. O Acre vivia uma urbanização violenta, né? Das urbanizações mais dada pela expulsão dos seringais,
Isso criou uma população urbana maior do que a rural, quer dizer, inverteu-se a lógica. E você criou série de problemas nas cidades, principalmente Rio Branco, mas também Cruzeiro do Sul, que viraram verdadeiros bolsões de desempregado, de pessoas sem segurança, de pessoas sem moradias, de pessoas sem o mínimo de urbanidade, de urbanização, né, de saneamento. E eu diria que os governos que depois da ditadura encontraram essa situação. Foi no caso do Orley Cameli, do Edmundo Pinto, etc. Romildo Magalhães. Romildo Magalhães. E o Jorge, o governo da Frente Popular, ele entendeu, procurou entender esse movimento que estava ocorrendo no Acre e começou a fazer as mitigações necessárias, né? Então, você que tem aí um amplo programa de urbanização das cidades, de infraestrutura das cidades, e no campo da economia, a Frente Popular buscou criar uma nova estrutura produtiva no Estado. Apostou muito na questão do campo, né? Economia rural forte, com base na floresta, que seria assim, estruturante do ponto de vista que a floresta é o nosso potencial maior. A nossa riqueza ainda está na floresta, apesar de você ter incentivado e criado uma série de outras atividades econômicas, né, que moldaram o desenvolvimento econômico, a política econômica do Acre. Então, você tem a necessidade de organizar a economia urbana. Por exemplo, eu tive uma experiência muito, muito rica no SEBRAE, passei 10 anos no SEBRAE como superintendente, e apesar de a gente atender também o campo, mas a cidade era a nossa prioridade. Os pequenos, aquelas pessoas que foram expulsas, que não tinham nível educacional, que não tinham uma oportunidade de ocupação. E aí foi a tentativa de organizar essa economia urbana também. De formas que o Acre os números são extremamente maravilhosos nesse período. Se você analisa um indicador como o PIB, Produto Interno Bruto, você vê que o Acre começa a crescer, foi o 7º maior PIB numa trajetória de 10 anos, né, de crescimento, mas cresceu. De crescimento, que jamais foi alcançado, tá, depois dessa Frente Popular. Então, você cria realmente um ambiente e estruturas capazes de dar o que o Acre é hoje. Nós não estamos nas mil maravilhas, mas é nítida a evolução que nós tivemos na economia, outras atividades econômicas surgindo e potencializadas, mas tem muitos desafios ainda, vários desafios que precisam ser encarados, que eu diria assim, para sintetizar, nós precisamos industrializar o Acre. Nós precisamos pegar a nossa matéria-prima, que já temos em abundância, temos a soja, temos a pecuária bovina, pecuária suína, temos os produtos florestais, que saem praticamente sem natura do Acre, sem nenhum beneficiamento. Isso gera renda, é importante, mas não é o ideal. O ideal seria que a gente utilizasse parte desses produtos e fizesse minimamente uma industrialização, uma inserção de novos valores nesse produto, para que a gente pudesse, para que a gente possa ter patamares melhores. Orlando, eu concordo plenamente com você, né? Olho no olho aqui, eu concordo plenamente, mas esse é um problema que não é só do Acre, é um problema nacional também, né? A nossa soja praticamente é exportada em grãos, praticamente toda, né? Aqui no Acre, nada a gente industrializa aqui. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre duas culturas, né? Eu observo assim, como o acreano, trabalhador rural, gosta de criar boi. E eu trabalhei nessa área, no governo do Tião Viana, e eu vi assim, os desafios, né, que a Embrapa tem para fazer com que a nossa produtividade de criação de animais por hectare seja aumentada, né? Você tem uma ideia, isso é um problema nacional, né? De você ter uma cabeça de animal por hectare. Isso, a Embrapa tem trabalhos que
você pode colocar até 10 animais por hectare. Então, você pode criar muito mais animais. Né? Nós temos, últimos números são 2 milhões ou 3 milhões de cabeças de gado. Mais de 5. Mais de 5 milhões, olha só. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Né? Mais de 5 milhões de cabeças de gado. E a gente não vê, né, muito mais derrubadas, né? Derrubadas de floresta para plantio. Existe. Mas já estamos produzindo mais, a produtividade está melhorando muito no Acre, mas que pode dar um salto muito grande aí. E no pequeno, que é o que eu chamo de bezerreiro, né, que cria o bezerro e que tem uma renda, né, hoje uma pessoa com 100 cabeças de gado, 100 vacas, ele tem uma renda de classe média, tranquilamente. Então eu acho... eu tenho uma visão, mesmo estando na floresta amazônica, nós temos condições com tecnologia, com investimento, com financiamento, a gente aumentar essa produtividade do gado no Acre. E também temos o desafio da bacia leiteira. Né? Nós temos ali, eu estou falando números de 10 anos atrás, ali Rondônia produzindo 2 milhões de litros de leite por dia e aqui a gente não passava de 100 mil litros de leite. Então, é uma coisa que o governo tem que entrar. O governo tem que entrar para incentivar. E eu gostaria, Orlando, que você fizesse uma avaliação sobre isso, né? A agricultura nossa, o que é qual a base, o que você acha que a gente poderia incentivar? Nós temos que continuar com a soja, com o milho, com o boi, ou temos outras alternativas? Não esqueça da mandioca. Claro. Essa análise é uma análise muito interessante. O Acre foi... todo aquele movimento de população de expulsão, ela surgiu em nome de derrubar a floresta para implantar pasto. E, de fato, se realizou. Então, o potencial hoje da pecuária, 5 milhões de cabeças, que existe uma visão de que é concentrada em grandes produtores, não é. Não é. A pecuária hoje é uma atividade de pequenos, médios e pouquíssimos grandes produtores. Tá? Ela tem uma capacidade de gerar liquidez muito rápida. Então, embora o pequeno produtor, por exemplo, tenha uma atividade de plantar macaxeira, plantar café, que está na moda hoje, ele tem ali uma reservinha do gado dele. O que é aquilo? Adoece um familiar, ele vai lá e vende aquele gadinho. Então, uma liquidez grande, exatamente, né? Exatamente, grande liquidez, imediata, eu diria. Então, é um setor que nós não podemos. É o maior valor bruto da produção rural do Acre, disparado, é a pecuária bovina. Tá? Disparado. Como você disse, existem desafios na área de inovação tecnológica, né? O aumento da produtividade, embora já tenhamos avançado, mas isso se dá mais ao nível da grande propriedade, média propriedade em algumas, mas o pequeno não chegou ainda a essa tecnologia. Tá? Então, aumentar a produtividade do pequeno também é fundamental para melhorar esse ambiente econômico, de aumentar a renda que a pessoa possa ter. Por outro lado, tirando a pecuária, que já é uma potência e começa a dar mostras de que realmente está dando resultado, embora seja uma palpadora de mão de obra, mas as exportações hoje são dominadas, as exportações do Acre hoje são dominadas pela carne bovina. Né? Uhum. Carne bovina. Temos outros produtos. O segundo produto de maior valor bruto da produção no setor primário é a mandioca. A mandioca que é da pequena propriedade rural, que mantém economicamente a maioria dos pequenos produtores, né, que trabalham com essa cultura. E o que é que nós estamos vendo quando eu analiso os números da mandioca? Uma queda vertiginosa, tanto da produção como do processamento. Né, da fabricação da farinha. Então, isso é um problema, porque é uma atividade que agrega a maioria da população rural do Acre, está desprezada, diria assim, desprezada porque não tem incentivo, ainda é muito penoso o trabalho da produção de mandioca, desde a sua, do plantio, a colheita e principalmente na transformação,
né, da farinha, que é o principal subproduto dela, e desafios imensos. Você não tem um atraso tecnológico aí gigantesco. Então, governos que vierem a ocupar o Palácio Rio Branco terão que ver com muito carinho essa situação, tá, da mandioca. E nós temos outras culturas que, eu diria, o Acre tem alguns produtos que se destacam pela sua produtividade. O que é que deve ser investido? É quando a produtividade, nós temos avanço tecnológico que indica que o Acre tem uma produtividade boa, que possa competir e que é comparável às tecnologias do Brasil. Então, nós temos aqui a soja, pena que a soja seja concentradora também, está na mão de poucos, porque o pequeno produtor não tem capacidade de produzir soja, nem o médio, é de grande, do médio alto para o grande, que tem essa capacidade. Eu tenho um amigo produtor de soja, um dia desse eu encontrei ele no ambiente e perguntei para ele assim, quantos produtores de soja tem aqui no Acre? Ele me falou, respondeu rapidamente, 11 produtores de soja. Pois é. Né? Então, esses números da soja, eles não geram emprego. Né? É importante? É importante, né? Para a economia, são produtos que são exportados. E o milho, né? O milho. Eu me lembro quando eu era subsecretário de Agricultura, nós tínhamos um desafio, que os pintos lá da Acre Aves comessem o milho do Acre. Né? O milho vinha todo de fora. Aí foi feito um esforço grande no governo de Tião Viana, incentivando, e agora, recentemente, todo o milho aqui, o Acre até já exporta para o Peru milho. Nós temos uma produtividade altíssima de milho, principalmente na safrinha, que é a segunda safra. A produtividade da safrinha é um trunfo que nós temos. Tá? Temos o café surgindo agora, também, que é uma atividade econômica bastante e pode ser utilizada e trabalhada pela pequena produção. Já tem vários exemplos, principalmente no Juruá. Tu acha que isso pode ser o mandioqueiro está migrando para o café? Sim, não existem indicadores fortes sobre isso ainda, mas uma a gente já vê tendência, esse né? movimento em uma tendência. Mas nós não podemos desprezar a mandioca, tem que ter os dois, entendeu? Porque é uma potencialidade muito grande. Continuando, nós temos a banana, que tem uma produtividade altíssima no Acre, né? Que precisa também ser. Porque, Fernando, eu entendo o seguinte, o gestor público, ele que se preocupa com a economia, ele tem que se preocupar com o bem-estar da população. Quer dizer, a renda vem de onde? A renda rural é uma renda importantíssima. Mas tem determinado segmento desses produtores que não precisam da atuação do governo. Por exemplo, o produtor de soja não depende mais de nada do governo. Talvez desregulamentar a questão do crédito, está entravando, o governo entra lá, mas o forte que é da ação do governo é num pequeno produtor rural, naquele que depende totalmente, sua vida depende daquilo. É distribuir renda. Existe um caso clássico, né, que muita gente não gosta de falar no extrativismo, mas a castanha, hoje, é o nosso segundo produto de exportação. Olha só. Né? E é extrativismo. E outra coisa, está agregando valor. Para você ter uma ideia, 1 quilo de uma castanha que nós exportamos com casca está em torno de $1 o quilo, mais ou menos. Quando você tira a casca da castanha, isso vai para $12. Então, olha, descascar uma castanha. Olha o que agrega de valor. Então, esse é um exemplo que deve ter seguido para os outros produtos. A industrialização. Industrialização. Para isso é inovação tecnológica. Você citou a Embrapa. A Embrapa é fundamental e fantástica, né, no ponto de vista de geração. E aí eu tenho ouvi relatos de que a Embrapa vai passar a investir fortemente na mandioca. Então, isso é um alento muito grande para a gente, porque isso pode ser uma saída. Orlando, como você domina todo esse ramo da economia, eu queria lhe passar um relato aqui de quando eu era deputado federal. E foquei muito aquele meu mandato na produção familiar. E eu, rapaz, também tive a honra de sancionar de votar uma lei, talvez a lei mais importante do governo Lula, que é
o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Eu vi uma vez, eu dou esse depoimento onde eu passo. Quero dar aqui publicamente o nosso Pode Podemos. Eu estava em Porto Acre e encontrei um produtor saindo de um ramal exlameado. E aí eu fui conversar com aquele homem e perguntar como é que era a vida dele. Ele me mostrou as suas mãos assim, todas calejadas, sabe, de trabalho. Aquilo que você falou da tecnologia que tem que ter. Mas ele me disse uma coisa assim que eu fiquei pensando. Ele disse assim, olha, assistência técnica não tem, mas a gente dá um jeito. A gente não tem ramal, mas a gente dá um jeito. A gente produz de qualquer jeito. Agora, o triste é a gente chegar no mercado para vender e chegar lá ter que voltar com aquele produto ou jogar fora e vender por preço de banana. Então, o governo do presidente Lula tem esse programa de aquisição de alimentos. Isso é um programa fantástico, porque ele pega, compra do agricultor familiar, compra direta, fornece para as escolas. Hoje nós temos mais de 120 mil alunos nas escolas públicas. Então isso é um programa muito importante. E isso, um dia desse eu estava almoçando lá no Roberto da Princesinha, e aí eu olhando assim, eu digo, Roberto, olha ali, ó, olha aí no teu prato aí, o que é que tem aí que não tenha vindo da mão do pequeno agricultor? Não é isso? Claro. Então, essa parte da comercialização, gostaria que você falasse sobre isso, Orlando, da importância disso, porque eu, como deputado federal, se eleito for, né, hoje eu sou pré-candidato, se eleito for, eu queria trabalhar nisso, sabe? Porque aquele homem com as mãos machucadas disse para mim, rapaz, olha, a nossa dificuldade é o comércio. Como é que a gente... O produtor geralmente não sabe comercializar. Exatamente. Fernando, você tocou num ponto muito, muito importante, que é a garantia da compra da produção, né? Isso que o agricultor lhe relatou é uma verdade. Ele não tem assistência técnica, mas ele dá o jeito, não tem uma mão, mas ele dá o jeito, bota numa carroça. Mas a compra da produção, a comercialização em si, a realização da produção, que se chama, você produz, mas tem que realizar a produção, senão não é produção. Alguém tem que comer aquilo, né? Exatamente. E você criou o programa do PAA. Esse é fundamental. Mas não é o programa do Lula. Porque você cria uma demanda institucional. Como você falou, você deu exemplo aí, escolas, mas tem presídios, tem hospitais, tem uma série de atividades que o Estado pode, né, garantir, quer dizer, ligar o pequeno produtor a uma demanda dessas instituições, dessas entidades, criando assim um mercado cativo, né, que o produtor vai produzir sabendo que tem onde vender, porque vai estar garantido. E tem se fortalecido muito o programa atualmente, viu? No terceiro mandato do Lula, tem avançado muito aqui no Acre esse programa. E tem sido, assim, uma garantia para o produtor. Por exemplo, eu tive recentemente no Alto Acre, verifiquei, por exemplo, a produção de cooperativas agroextrativistas de frutas. É um verdadeiro sucesso, né? Cerca de 8, 9 tipos de variedade de frutas são produzidos e o PA consegue adquirir parte dessa produção. Significativamente importante isso que você falou. Bom, Orlando, olha, ser seu irmão e contar com você, isso só me anima cada vez mais na minha pré-candidatura e no exercício de um eventual mandato que eu venho a ser. Então, quero aqui lhe pedir, sei que já é natural, você é um amigo, irmão mais querido, mais próximo que eu tenho, mas eu quero que você compartilhe comigo as suas ideias, os seus estudos, né? Não só o passado, mas o futuro e as tendências que a gente segue. Olhando aqui no nosso Podemos, no seu olho, cara a cara, frente a frente, vamos ajudar o Acre, Orlando. Vamos ajudar o Acre. Fernando, eu lhe conheço. E não é conhecer. Eu sei que você nasceu, até porque eu sou mais velho que você. E sei o seu compromisso. Desde criança, você sempre teve esse coração de ajudar as pessoas. Quando eu vejo assim, essa sua nova empreitada aí da candidatura, agora pelo Podemos,
Fico feliz, porque sei que você, com um mandato, você já mostrou o que faz, você ajudou muito o Acre, né? Você botou financiamento, botou máquinas dentro da Embrapa, financiou a Embrapa, financiou uma série de atividades econômicas pelo Acre todo. E esse é seu lado humano que você tem, de ver, de olhar para o pequeno e querer entender os problemas dele. Então, eu torço muito para que você saia vitorioso dessa empreitada, porque aí eu tenho a certeza que temos alguém que, somado com outras pessoas que têm boas intenções, vão trilhar esse caminho. Quanto a mim, conte comigo, sempre, né? Sempre nós estivemos juntos, sempre tivemos esse ambiente de conversa muito franca, e o que eu puder ajudar nas minhas pesquisas, nos meus estudos, nas minhas escritas, né? Tudo aquilo que eu puder contribuir para que o seu mandato seja um mandato de realizações, de realmente chegar uma política pública lá na ponta, lá no Marechal Thaumaturgo, lá em Santa Rosa, isso aí pode contar comigo, porque esse também é o meu objetivo. Eu não estudo somente para um conhecimento próprio, eu quero difundir esse conhecimento, eu quero aplicar, eu quero que chegue lá no pequeno produtor. E tendo você, que é meu irmão, que tem essa competência e principalmente essa sensibilidade, eu acho que é um caminho muito promissor para que a gente possa transformar o Acre. Muito obrigado, Orlando. Nós estamos encerrando aqui mais um programa, né, do Pode Podemos, olho no olho, frente a frente, cara a cara, com um dos economistas mais renomados do nosso estado. Escreve toda quinta-feira no site AC 24 Horas, e ali está uma fonte para quem quer ver esse Acre melhor, esse Brasil melhor, com os números. O Orlando é o grande analista dos números do IBGE. Eu poderia dizer isso. Então, Orlando, muito obrigado e aperte aqui, meu irmão. Conte comigo, meu irmão. Obrigado. Tchau.